as primeiras instâncias, a primeira e a segunda instância, elas tendem a ser mais técnicas, porque são de juízes concursados ali, que não são completamente, vamos dizer assim, nomeados em razão de indicação política, como acontece nos tribunais superiores, onde a gente acompanha até pela imprensa o lobby de outros ministros de tribunais superiores para emplacar aliados. E eu acho muito curioso esses casos em que você tem decisões contrárias ao interesse dos políticos ou das autoridades mais poderosas na primeira e na segunda instância, e a partir do STJ, você vai fazendo recurso, até chegar nos tribunais formados por indicados políticos, e há, por uma grande coincidência, vamos dizer assim, decisões mais favoráveis, seja aos políticos, seja às autoridades. Eu digo isso porque, semanas atrás, eu comentei aqui a decisão de uma turma do STJ contra uma revista, Isto É, onde o Ricardo já trabalhou também, e 2 jornalistas, mas não tinha nada a ver o caso com o Ricardo, numa ação movida pelo ministro Gilmar Mendes. O Gilmar perdeu na primeira instância, recorreu à segunda, perdeu na segunda, recorreu ao STJ. Bom, ali tem mais chances. E aí ele acabou obtendo uma vitória com voto de 4 ministros que já tinham frequentado Gilmar Palusa. Eu fui condenado por fazer o que eu faria de novo 1000 vezes se eu tivesse 1000 vidas. Colocar na cadeia e não na presidência aqueles contra quem existem fortes provas de corrupção. Eu fiz a coisa certa, eu não me arrependo disso, e quem deveria ser condenado são os corruptos e aqueles que lhes garantem a impunidade suprema. Eu agradeço a todos aqueles que não me deixaram sozinho e que protegeram a minha família de pagar o preço de lutar por justiça num país em que os corruptos dominam. Eu agradeço aos mais de 12 mil brasileiros que doaram sem eu pedir pequenos valores que somaram mais de R$500 milhão. Vocês me fortalecem, vocês me inspiram a não desistir de lutar pelo nosso país. Como eu me comprometi publicamente, todo o valor excedente vai ser doado a hospitais filantrópicos que tratam de crianças com câncer e com transtorno do espectro autista. Oportunamente eu vou prestar contas de todo o valor, e dessa forma, o que nasceu como uma injustiça vai ser transformado em um bem. A tentativa de vingança de Lula vai ser revertida em solidariedade. Vamos juntos concretizar o que Paulo disse na sua carta aos Romanos. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. A justiça brasileira, ela pode ser mais garantista ou mais punitivista a depender de quem é o réu, e principalmente de quanto dinheiro o réu tem. Isso vem já da história da nossa justiça, desde as ordenações filipinas e manuelinas, que a pena dependia de quem é que está sendo acusado. Se era um fidalgo, a pena era leve. Se era um escravo, a pena era super severa. Pois é, e eu fico pensando, Duda Teixeira, por exemplo, no caso do morador de rua, que o Alexandre de Moraes acusou de todos esses crimes aí atribuídos à multidão do 8 do 1. O sujeito que passou 11 meses na cadeia, saiu, se não me engano, ainda ficou 2 meses com tornozeleira eletrônica, sob medidas cautelares, até haver a sua liberação total, com pedido ali da Procuradoria-Geral da República, muito atrasado, que verificou que ele não fazia parte do movimento. Ele era um morador de rua que ficou curioso para ver o que estava acontecendo e acabou preso, acabou detido. E esse morador de rua, ele vai levar uma indenização por ter sido acusado de um monte de crimes que ele não cometeu? O Alexandre de Moraes vai pagar para ele? Então, assim, a gente tem que analisar o duplo padrão.